Olá, meu nome é Pastora Elda da Silva, do Chamado Extraordinário. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você já ouviu o dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Já falei esse ditado muitas vezes. Não me sigam, eu sou pecadora, não sigam meu exemplo. Faça o que eu tô falando, mas não faça o que eu faço. Você sabia que isso é extremamente errado? Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículos 17 e 18, ele fala assim: irmãos, sejam os meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Uau! Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo estava preso numa prisão. E ele mesmo assim diz: sigam o meu exemplo. E se você for ler em vários epístolas, em cartas que Paulo escreve, ele diz essa mesma frase: me sigam, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Hoje, nós ouvimos muito a palavra que diz, eu sou pecador, você tem que seguir a Jesus, siga Jesus, com a desculpa de não nos posicionarmos, de não tomarmos uma atitude, de não mudar aquilo que está afetando o nosso testemunho. Paulo escreve em 1 Pedro 5,3, ele fala assim: não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiam-nos com o seu bom exemplo, ele não está falando, Paulo não está falando que ele era perfeito, que ele fazia as coisas de uma forma perfeita, o seu caráter, o seu palavreado, não, porque só vamos ser perfeitos quando chegamos no céu, não é? Mas Paulo tinha sido mudado, o seu caráter, a sua conduta, ele foi tão mudado que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Deus. Paulo deixou que Deus entrasse dentro da sua alma, dentro do seu coração. Ele levou a sério a palavra do Senhor e isso transformou quem ele era. Mas como, Helder? Em que sentido que Paulo está falando para nós sermos exemplo, daquilo que Deus tem feito na nossa vida? Ele fala assim, em vários textos, ele fala em 2 Timóteo 3:11, ele fala em Hebreus, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, ele fala assim: seja um exemplo para todos os fiéis nas suas palavras, na sua conduta, no amor, na fé, na pureza. Ele fala: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Paulo, em 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele faz um esboço, ele faz uma lista do que nós precisamos ser exemplo na nossa família, dentro de casa como mãe, como pai, na nossa liderança, para os nossos líderes, se você é líder de ministério, como que você tem que ser o exemplo? Paulo faz a lista aqui, ele esboça para nós, primeiramente é na nossa fé. Na nossa fé, quantas vezes nós passamos por tribulações, passamos por problemas, nós não vemos a resposta na nossa frente, mas eu e você, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, nós citamos o texto, aquele que vive em mim é maior do que aquele que vive no mundo, nós citamos o texto, tudo posso naquele que me fortalece, porém, se nós não demonstramos essa fé, se nós não vivemos essa fé, qual é o exemplo que você está dando dentro da sua casa? Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Qual é o exemplo que você está dando para o seu esposo, para sua esposa? Qual é o exemplo que você está dando para os seus líderes? Paulo, ele prega a fé.
fé, mas ele vive a fé. Ele vive a fé. Ele diz assim: aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-lo. Ele não está vendo. Em Filipenses, quando ele escreve a carta de Filipenses, ele escreve 4 capítulos e ele fala: alegrai-vos, 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 pensai nas coisas que são boas, verdadeiras. Mas Paulo estava preso, gente. Paulo estava preso, tanto que o irmão de Filipe foi levar uma oferta para Paulo, porque naquela época você tinha que pagar, você estava preso, mas você tinha que pagar pela sua estadia, pela sua comida. Paulo estava sofrendo, mas ele dizia: alegrai-vos, porque o seu exemplo de fé, mesmo ele não vendo, talvez ele estava vendo que ele ia ser talvez levado à morte, mas no seu coração ele sabia que ele não ia morrer. Ele tinha fé, porque o trabalho dele ainda não estava completo. E é nessa fé que Paulo está falando para mim e para você, que nós sejamos um exemplo, ao invés de a gente murmurar, ao invés de a gente reclamar, quando a gente não está vendo a luz no final do túnel. Nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso. Quando você não vê uma porta sendo aberta, você não vê uma janela sendo aberta, mas você sabe que Deus pode intervir, você sabe que Deus, ele pode vir com o seu poder, com sua glória, ele pode trazer os seus anjos, ele pode usar uma pessoa para abrir uma porta, um caminho para você. É dessa forma que Deus está pedindo nós líderes, nós pais, mães, professores, que sejamos exemplo na fé. Hoje nós não, talvez no mundo onde você vive, na sua situação, você não está vendo pessoas serem exemplos. Você está vendo tudo desmoronando na sua frente. Mas Deus hoje diz: ei, coloca a sua fé em ação. O que é fé, gente? É crer naquilo que a gente não está vendo. Nós não vemos a possibilidade, mas nós sabemos que servimos um Deus que tudo pode. Depois Paulo fala assim: ei, seja o meu exemplo confiando em Deus, confiando em Deus. Eu e você precisamos confiar em Deus. Você sabia que a falta de confiança é pecado? Oh, como assim, Elda? É sim, porque você não está colocando a sua esperança em Deus. Estamos colocando a nossa esperança, a nossa fé nos nossos braços, naquilo que nós podemos fazer com a nossa própria força, na nossa inteligência humana. E Deus está falando: não, confia em mim. Às vezes você já fez tudo que você podia fazer. Você já trabalhou, você já se esforçou, você já leu aquilo que você precisava ler, você já estudou, você já se formou, e você mesmo assim, você não está vendo a possibilidade de um emprego ou a possibilidade de ser bem-sucedido na sua área. Mas Deus fala assim: ei, confia em mim. Sou eu que abro as portas. Sou eu que te dou um emprego. Sou eu que cuido da sua vida financeira. Ei, sou eu que cuido do ministério. Sou eu que cuido da sua família, dos seus filhos. Confiança em Deus. Paulo confiava em Deus desde o início, quando ele teve aquele encontro. Ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego, mas ele seguiu as palavras, falou: ei, eu vou confiar nesse homem, eu vou confiar nesse Deus. Você lembra da primeira vez que você teve um encontro com o Senhor? Você lembra quantas vezes Deus já proveu as suas necessidades? Você lembra quantas vezes Deus já te livrou do perigo? Você lembra quantas vezes Deus já te curou de alguma enfermidade? Pois é isso que Paulo está falando. Tenhamos confiança em Deus e sejamos exemplo dessa confiança. Eu confio em Deus, eu não estou vendo, eu já fiz tudo que eu podia, mas eu confio nas provisões do meu Deus. E outra forma que Paulo diz que nós precisamos ser exemplo é na alegria. Se você ler a carta aos Filipenses, Paulo escreve do início ao fim: ei, me alegro, eu estou alegre, se alegre no Senhor. Por quê, gente? Porque Paulo estava preso, como eu já falei. A alegria que eu e você temos não vem das nossas circunstâncias, ela não vem daquilo que a gente está passando, a nossa alegria vem da nossa intimidade com o Senhor. Nossa alegria vem que sabemos que nós somos salvos, que nós somos livres, que fomos libertos, que fomos perdoados, que um dia vamos viver no céu com o Senhor, que eu e você temos vida eterna.
eterna. É nessa alegria que Paulo está falando. Tanto que ele fala, depois do capítulo 4, ele fala assim: ei, pensai nas coisas que são verdadeiras, que são boas, em cânticos, em salmos. Ei, é dali que vem a sua alegria, de onde é o seu sustento, da onde vem a sua paz. É essa alegria que eu e você temos que ser exemplo. Me lembro uma vez, uma irmã na igreja falou assim para mim: ô Elda, você não precisa, né, das orações, você não precisa de dinheiro, você não precisa de oferta. Eu falei: ué, como assim, irmã? Por que você está falando assim? Ela falou: porque eu sempre vejo um sorriso no seu rosto, você sempre está rindo, você sempre está alegre. Oh, mal ela sabia que nós estávamos passando necessidade. Mal ela sabia que eu precisava de uma amiga. Mal ela sabia que eu precisava de uma oração. A minha alegria não era pelas minhas circunstâncias. A minha alegria era porque eu sabia em quem eu tenho crido. Eu sabia que o meu Redentor vive. Eu sabia que Ele ia cuidar de mim. A minha alegria vinha porque eu sabia que Ele tinha perdoado os meus pecados, porque eu estava livre. É essa alegria que eu e você precisamos ser exemplo. Em vez de reclamar, em vez de chorar, em vez de gritar, de brigar com as circunstâncias. Não. Ei, mostre para sua filha, para o seu filho, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus liderados, que a sua alegria vem do Senhor. Paulo, ele fala assim, e eu não vou dar todas as listas, porque senão vai ficar muito longo. Mas ele fala assim: seja exemplo na sua perseverança. Seja exemplo na sua perseverança. Porque você vai desistir. Não desista, não desista. Seja fiel até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de vitória. Nós não podemos desistir. A nossa obra não terminou. Estamos apenas começando. Se eu e você cremos no poder do Evangelho, se eu e você cremos num Cristo vivo, se eu e você cremos que Deus ouve as nossas orações, se eu e você cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio e que Ele morreu e que Ele ressuscitou e que Ele te salvou, então por que desistir? Por que desistir? A obra que eu e você fazemos não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Então por que desistir? As coisas estão indo ruim, talvez você não está vendo o resultado da sua obra, ou talvez você está sozinho na sua caminhada. Eu quero te lembrar hoje que você não está sozinho. Jesus disse assim: eu estarei com vocês até o fim, até a consumação do mundo. Ele disse: enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai estar contigo, ele vai te ajudar, ele vai te dar as palavras que você precisa para ministrar. Ele te dá sabedoria, ele te guia. Ei, você não está sozinho, você tem ele contigo todos os momentos da sua vida. Para que desistir? Para onde você vai ir? Paulo diz: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens o pão, tu és o pão, só tu tens a palavra de vida. Não tem como eu e você desistir. Paulo estava preso. Quantas vezes Paulo foi preso? Paulo estava preso e ele falou assim: ei, siga o meu exemplo na perseverança. Eu vou continuar até o dia que Deus me levar. Ele foi um exemplo de fé para todos os seus líderes, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossenses, para a igreja de Éfesos, para os seus líderes. Ele foi exemplo para Timóteo. Ele fala: ei, Timóteo, siga o que eu estou fazendo, me siga naquilo que eu faço. Hoje nós vemos que as pessoas falarem: não me siga, não seja o meu exemplo, apenas leia a palavra, siga o que Cristo está falando. Mas eu e você precisamos ser exemplo. Como? Me diz uma coisa, como é que o mundo vai saber que existe um Deus verdadeiro se não há transformação em mim, se não há transformação em você, no nosso caráter, na nossa conduta? Todos, na época de Paulo, viram a grande transformação que Deus fez na sua vida. Todos viram que Deus agiu na vida de Paulo no sobrenatural.
Eu e você precisamos deste mesmo tipo de testemunho no mundo que eu e você vivemos. Eu e você não podemos ser igual ao mundo. Porque para que eu e você vamos ser igual ao mundo? Eles vão dizer assim, para que eu preciso de um Salvador? Para que eu preciso de um Jesus? Se o pastor da igreja é igualzinho a mim, se o líder fulano de tal é igualzinho a mim, se os pais dos meus amigos são igualzinhos aos meus pais, que são do mundo, eles falam as mesmas palavras, eles têm as mesmas condutas, eles não demonstram nenhuma diferença no Deus que eles servem. Se somos iguais ao mundo, então para nada serve o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, Deus está nos chamando para sermos exemplo dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas, porque precisamos ser a diferença. Precisamos ter atitudes diferentes. Precisamos ter conduta diferente. Paulo diz assim, sejam diferentes no amor. Ou, aliás, sejam exemplos no amor. Tanto que ele fala assim, em Filipenses, em vários textos na palavra, ele diz assim, sejam meu exemplo no amor, pensando nos outros antes de você. Pensando no seu irmão, pensando nas necessidades dele. Ele fala assim, coloca os seus próprios interesses de lado. Oh, meu Deus, hoje nós vivemos no mundo, o mundo diz ao contrário. Coloca os seus próprios interesses acima dos outros. Se aquilo te faz feliz, simbora, faz aquilo que você te faz feliz. Simbora, se aquilo é o que você quer, faça. Não importa se está errado ou se está certo. O mundo prega uma palavra diferente. E Paulo está falando assim, sejam diferentes no amor. Coloque o seu irmão em primeiro lugar, coloca o seu esposo, sua esposa em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar, coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Deus está nos chamando para que a Bíblia diz assim, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Você tem percebido isso? Você tem visto que o amor de muitos está se esfriando? Deus hoje está nos chamando para que sejamos exemplo nesse grande amor. Quando nós não estamos vendo o amor do próximo, Deus está falando assim, ame o seu próximo, ame os seus líderes, ame os seus pastores, amem aqueles que servem, amem as ovelhas, pastores, amem as suas ovelhas, amem-as, sejam um exemplo, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele é o bom pastor e nós precisamos seguir o exemplo do bom pastor Jesus, que tendo tudo, se entregou por nós. Pastores, líderes, amem, se relacionem, conheçam as necessidades daqueles que estão dentro da sua igreja. Pai, mãe, ouçam os seus filhos, amem-os, saibam o que eles estão necessitando, o que eles precisam, tenham relacionamento, coloca o computador de lado, coloca o celular de lado, coloca a televisão de lado, coloque as suas necessidades de lado e passem tempo para entendê-los, para conversar com eles. O que é isso, gente? Isso é amor. Isso é amor. Isso é colocar aquilo que eu não tenho, aquilo que é prioridade para mim e pensar no outro, Quantas vezes Paulo está ali escrevendo para o Filipenses, ele não está pensando nele, ele está pensando na igreja de Filipe, ele está pensando na necessidade que eles estão passando de espiritual. Ele teve um problema lá com duas irmãs e ele fala, se unem. Ele fala assim, sigam meu exemplo. Ele fala assim, sejam unidos. Lembre de Cristo, lembre de Jesus. Lembra que eu também passei necessidade, mas ele fala assim, eu posso tudo. Ele fala assim, Deus vai suprir todas as suas... Ele termina Filipenses falando assim, Deus vai suprir todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas no céu. Como que Paulo pode falar uma palavra dessa quando ele estava preso e tinha acabado de aceitar uma oferta justamente da igreja de Filipos?
É nesse amor, é nessa vida, é nessa perseverança que Paulo está falando para mim e para você, que nós precisamos ser exemplos. Eu e você sabia que muitas vezes esses tipos de exemplo, ou aliás, essas características, elas vêm do fruto do Espírito. E eu não vou entrar aqui, mas eu vou deixar um petisco para você. O fruto do Espírito é desenvolvido através de lutas e tribulações. É desenvolvido através de momentos onde nós não temos nada, somente a Deus para recorrer. Então, talvez hoje você está passando uma tribulação, talvez você está passando uma luta, talvez você está a ponto de chutar o balde, de entregar a sua igreja, de desistir da sua família, de desistir do seu trabalho, da sua escola, mas é nesse momento que Deus quer trabalhar em você, esse fruto do Espírito, essa paciência, essa perseverança, essa longanimidade, esse amor. Sabe por quê? Porque não depende de você, mas depende daquele que vive dentro de você, daquele que entrou dentro da sua alma e transformou, daquele que você teve um encontro com ele numa noite escura, daquele que você derramou a sua alma e disse: ei, Jesus, entra dentro de mim, eu preciso de ti. É através desses momentos que essas características são desenvolvidas. Hoje Deus te chama neste momento de aflição, este momento de angústia. Ele diz: ei, meu filho, não desista, permaneça, seja meu exemplo. Existem muitos pregando uma coisa ao contrário, tanto que Paulo fala assim, no texto, e digo novamente com lágrimas nos olhos, Paulo estava chorando. Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Por quê, gente? Porque eles desistiram, porque eles estavam pregando o evangelho contrário à palavra de Deus, porque eles diziam assim: ei, faça o que você quiser, Deus te perdoa, pisando no sangue de Cristo, fazendo Cristo morrer de novo cada vez que você peca e você fala: me perdoa, aquele sangue vindo de novo sobre sua vida. Que é isso, gente? E é isso que Paulo estava se referindo, e hoje não é diferente. Hoje está acontecendo as mesmas coisas, as pessoas falando: faça o que você quer, e Deus está falando: não, meu filho, não. Sabe por quê? Porque mesmo fazendo o que você quer, mesmo desistindo da cruz, mesmo desistindo de Deus, mesmo desistindo de Jesus, as lutas vão continuar, as tribulações vão continuar, as angústias da alma vão continuar, a tristeza vai continuar, a depressão vai continuar, mesmo você desistindo, achando que Deus não está te vendo, achando que Deus não é a solução, achando que você não pode ser exemplo. E outra coisa, eu te digo mais, o ser exemplo quer dizer o quê? Ei, eu errei, mas eu me levanto novamente. Ei, ser exemplo quer dizer o quê? Ei, eu errei, mas eu te peço perdão. Ser exemplo quer dizer o quê? Ei, eu não sou perfeito, mas Cristo vive em mim, Ele me perdoa, então você também me perdoa. Eu vou fazer de novo, eu vou tentar de novo mudar, eu vou tentar de novo recomeçar. A palavra de Deus, ela é fiel. Deus fala assim, Jesus falou assim: quantas vezes vou perdoar meu irmão? Ei, 70 vezes 7. E Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. A quantas vezes nós precisamos? Quando eu falo de pecar e Deus perdoa, o que eu tô falando é fazer as coisas intencionalmente, viver uma vida de pecado intencional, não querer transformação, não querer mudança, mas no dia que você decide ser um exemplo, no dia que você decide mudar, no dia que você decide tomar uma atitude, aí sim,
Aí é diferente, porque eu e você fazemos coisas erradas? Fazemos. Mas nós não vivemos uma vida de pecado. Eu e você não desistimos da fé intencionalmente. Eu e você não desistimos da perseverança intencionalmente. Eu e você não cometemos pecados estrondosos intencionalmente. Eu estou falando de pessoas que vivem uma vida intencionalmente de pecado, e aí decidem, não, hoje eu vou para a igreja, Deus me perdoe, e sai do culto e continuam a vida de pecado. Não, eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a pessoas que pegam esta palavra e decidiram de coração viver por ela, e através dela deixar ela entrar, porque a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa palavra é a palavra transformadora. É a palavra que vai mudar as minhas atitudes, vão mudar quem eu sou e vai me ajudar a ser um exemplo. Quantas vezes você já ouviu falar: não me sigam, não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Hoje Deus te chama e fala e manda te dizer para você falar: ei, faça o que eu faço. Faça o que eu falo e faça o que eu faço, porque como Paulo, eu e você vamos ser imitadores de Cristo. Portanto, aqueles que estão debaixo de nós, aqueles que moram dentro da nossa casa, vão poder seguir os nossos exemplos. Oh, Espírito Santo, eu não sei quem está ouvindo esta palavra, mas eu sei que o Senhor hoje entra mais uma vez, Senhor, com provisões. Eu sei que mais uma vez o Senhor levanta aquele que está caído. Eu sei que mais uma vez o Senhor restaura as emoções, o Senhor cura. Eu sei que mais uma vez o Senhor está disposto a nos levar adiante, a nos levar ao sobrenatural. Eu sei que hoje o Senhor está disposto a trabalhar nas nossas vidas, porque nós estamos dispostos, Pai, a falar que nós queremos ser um exemplo para o mundo, falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, oh, aleluia, falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa alma, no nosso interior. Nós não somos mais os mesmos, nós somos diferentes, nós temos o caráter de Cristo dentro de nós, e mesmo eu errando, eu sei que eu posso pedir perdão e recomeçar, e ser um exemplo desta forma, e tomar atitudes, ó Deus, para deixar que o mundo, para que o mundo saiba que verdadeiramente existe um Deus que transforma, um Deus que brilha, que sejamos luz, que sejamos sal, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes não levamos a Tua palavra a sério. Perdoa-nos porque queremos viver de qualquer forma, Pai. Hoje, Senhor, te pedimos perdão e colocamos a nossa vida mais uma vez no Teu altar, querendo ser, Senhor, transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.